Olá, começa agora o Entre Letras, para você que gosta de mergulhar no mundo da literatura. Nesta temporada vamos receber escritores e pesquisadores consagrados para um bate-papo sobre a criação literária, a experiência da leitura e, claro, o prazer de traduzir ideias em palavras. E a gente recebe hoje a escritora Lindevânia Martins. Escritora, poeta e prosadora maranhense, premiada nacionalmente, venceu 2 vezes o concurso literário Cidade de São Luís e recebeu em 2021 o Prêmio CEP Nacional de Literatura. É autora de livros como Anônimos, Zona de Desconforto, A Moça da Limpeza e do recém-lançado Para Levitar Acima das Fogueiras, em Madrid, durante um congresso internacional sobre crítica feminista, onde também foi palestrante. Sua obra é estudada no Brasil e no exterior, com traduções para o inglês e o espanhol. Além da literatura, é defensora pública e doutoranda em Direito pela UFRJ. Sou livre para o silêncio das formas e das cores. Só quem está em estado de palavra pode enxergar as coisas sem feitio. A poesia não existe para comunicar, mas para comungar a palavra e o nascedouro que acaba compondo a gente. Melhor ser as coisas do que entendê-las. Com estes belos versos de Manuel de Barros, recebo você aí de casa e a nossa convidada especial de hoje. Bem-vinda ao Entre Letras, Lindevânia. William, muito obrigada. Você mencionou na sua abertura, falou de prazer, e para mim é um prazer imenso estar com vocês aqui agora, nesse momento, falando de algo que eu amo, que é poesia, literatura e leitura. É recíproco, estamos muito felizes todos. Você já viu o clima aqui, né? Então, a gente começa com uma pergunta que já é um clássico aqui, né? A gente quer saber, inicialmente, assim, qual é a tua relação com a literatura, como é que se deu, como é que foi esse primeiro encontro? Foi um bom encontro, foi um mau encontro, como é que foi? Então, muita gente fala que a literatura salva, né? Então, eu tenho algumas ressalvas, né? Eu acho que, de fato, pode salvar, mas nem sempre salva, né? Mas, no meu caso, foi um encontro muito saudável, um encontro de cura, porque quando eu comecei a crescer, quando eu comecei a me desenvolver enquanto ser humano, de menina para mulher, eu tinha muitas questões, eu tinha muitas perguntas, né? Eu não tinha um ambiente no qual eu pudesse respondê-las. Então, eu fui buscar essas respostas nos livros. E aí eu encontrei muitos autores que me fizeram ver um mundo que eu não imaginava, um mundo que eu não sabia que existia. Foi que aconteceu o apaixonamento, eu virei uma leitora crônica, uma menina viciada em livros. E a partir daí eu quis expandir essa experiência de leitura também escrevendo. E quem eram esses autores que te tomaram assim, encantaram tanto? Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu sou uma mulher que também estuda crítica feminista, né? E nesse meu começo de vida, que já faz bastante tempo, tem algumas décadas já, né? Então, quando eu era menina, a gente não tinha o ambiente que a gente tem hoje, né? Que é um ambiente de questionamento, em que a gente busca essas vozes que foram subalternizadas, que foram apagadas, né? Da nossa literatura e da nossa cultura. Então, os autores que eu encontrei eram os autores canônicos, né? Eram os autores que não faziam parte, digamos, desse ambiente no qual me via inserida, porque uma menina de classe trabalhadora, de um lugar periférico no Brasil e no Maranhão, porque eu venho do interior do estado. Qual cidade? De Pinheiro, Pinheiro, da Baixada Maranhense, Baixada. né? Então, uma menina racializada, afrodescendente, e os autores que eu encontrei canônicos eram autores homens, brancos e europeus, eram os que me eram ofertados, né? E apesar disso, né, apesar de eu ser uma mulher, apesar de eu ser uma menina negra, né, esses autores, eles adicionaram muita coisa à minha vida, né? E você vê a importância da cultura, da educação, porque foram os meus primeiros aportes, né? Foram o Franz Kafka, foi o Thomas Bernhard. Você começou bem, hein? Comecei bem, né?
Então, eu acho que a minha curiosidade, ela foi atiçada de diversas maneiras, né? Por ser muito criança, as minhas buscas não eram buscas ativas, então eu encontrava esses autores, né? Os livros te encontravam, Os livros me autores te encontravam, e aí mais tarde eu fui buscar as autoras mulheres, e os autores e autoras negros e negras. E tem algum livro, assim, que você considera que seja bom, enquanto leitora? Esse livro foi um divisor de águas da minha vida. Nossa, eu não seria a mesma sem esse livro. Eu sempre digo que a gente tem um livro para cada uma de nossas vidas, para cada uma de nossas vidas. Mas normalmente tem um, né? Assim que a gente, às vezes até tem medo de retornar a ele, né? Para se decepcionar, né? E fica ali meio, né? Meio sacralizado, sei lá. Existe algum assim? Então, quando você menciona isso, assim, tem um livro que foi tão especial, que a gente tem medo de retornar, eu fico pensando que tem uma vulnerabilidade aí, né? De eu dizer assim, foi tal livro, né? Você está também expondo, assim, as suas entranhas, né? Mas eu acho que escrever é se expor, não tem como, né? Então, eu acho que quando eu comecei a escrever, eu tinha um modo de escrita que talvez não fosse muito comum para as mulheres, né? Ou que talvez eu não conhecesse outros autores que escrevessem dessa forma. Eu acho que eu escrevia, talvez, de um modo, colocando muita raiva, talvez, claro que com tratamento estético, né? Mas um modo característico que não era muito comum ao que se esperava de uma mulher, né, que tem que ser ligada mais lírica, né? Exatamente, a dimensão lírica, ao amor, ao cuidado, ao afeto, à gentileza, né? Então eu precisei me sentir autorizada, né, por certo autor, né, e encontrar Thomas Bernard nesse meu caminho foi essencial para que eu pudesse me permitir escrever daquela forma, né? E um outro autor também que me modificou muito e cuja escrita até hoje ela é importantíssima para mim é Franz Kafka. Eu adoro o estilo metafórico dele, eu adoro essa possibilidade de ler o mesmo texto inúmeras vezes e cada vez que você lê você fazer descobertas novas. Então eu diria que esses autores são autores que até hoje fazem parte da minha esfera íntima de leitura. E o qual deles, do Thomas, por exemplo, que você mais marcou você? Não tem um? Eu comprei um livro do Thomas Bernard chamado Extinção e eu estava morando no interior do estado e eu passei uma noite inteira acordada porque eu queria terminar de ler um livro que tinha mais de 500 páginas. Então, eu virei a noite sem dormir para poder... Virou um pesadelo. Acabar de ler o livro. Não, foi ótimo, né? Tô brincando. Mas olha, é bom, né, que quando a gente encontra esses autores tiradores do nosso sono. Sim, mas eu queria citar uma autora ainda, não sei se isso é possível, né? Uma autora que também teve esse papel também na minha história de leitora e de escritora, que é a Hilda Hilst. Né? Era minha amiga. Excelente, olha aí, que inveja de você, William, amigo da Hilda. Minha amiga querida. E essa obra foi A Obscena Senhora D, né, em que ela vai relatar uma relação muito complexa dessa personagem, especialmente com a figura divina, tanto que no livro ela dá diversos apelidos, né, a Deus, né. Eu também tinha uma relação muito complexa com a divindade, né. Então, ler Hilda Hilst me permitiu aceitar essa complexidade em relação, né, à figura de Deus, né. Então, você diria que você encontrou a sua voz a partir dessas vozes da Hilda, do Thomas e do Kafka? Eu diria, não sei se eu diria encontrou a sua voz, mas eu diria de ter aceitado, né? Eu acho que talvez eu estivesse num lugar de achar que eu, né, não poderia escrever dessa forma, ou que talvez o meu modo de me relacionar com certas figuras do mundo era um modo inadequado. Então eles funcionaram como uma permissão para que eu pudesse ser quem eu sou. Então, eu acho que a questão, ela muda um tanto de figura, né? Eu acho que o que eles me permitiram, na verdade, foi que eu pudesse aceitar quem eu era e que eu pudesse ser a pessoa que eu sou, admitir as minhas singularidades no mundo, né? Ninguém passa ileso mesmo à literatura, né? A uma boa literatura. Ninguém passa ileso a isso, né? A gente
se espanta, né, reconhecendo ali naquele outro coisas que são tão íntimas, tão familiar, ao mesmo tempo são estranhas, porque vem de fora, vem de um outro, né? E às vezes a gente consegue nomear isso que a gente sente, esses afetos e determinados sentimentos, assim, que a gente nem consegue, não tem nem nome para eles, e de repente ali, né, o escritor vem e um poema, com um conto, com um romance, né? E aí é eureka, né? A gente diz, então é isso. E o que você fala, William, me emociona tanto, porque o que eu sinto em relação a alguns autores é como se de fato eles tivessem chegado perto de mim, tivessem tomado a minha mão, sabe, assim, e dito assim, vamos caminhar juntos, né? Então é uma relação muito visceral, muito importante de fato. E é muito importante também do lado do leitor essa predisposição para também aceitar essa mão, né? Porque se você não aceita essa mão, se você não acolhe essa mão que vem ali do escritor, vem, né, da literatura, não funciona, né? É preciso que seja como um idílio amoroso mesmo, né? Só acontece quando os dois querem. Então, eu acho que a literatura, os escritores nos dão a mão, né? Com as suas experiências, a sua visão de mundo sobretudo, né? O seu jogo de linguagem, o trabalho com a linguagem, né? Os escritores, eu acho que de modo geral você escreve, e não sei se você tem essa sensação, eu tenho quando eu estou escrevendo, sobretudo quando eu escrevo literatura, às vezes mais do que, poesia, mais do que quando eu escrevo prosa. É que é como se eu estivesse ali com uma espécie de uma lalação, sabe, aquele gozo da linguagem que o bebê tem, porque ele não está comunicando nada, é toda uma relação dele com o próprio gozo, com os sons, aqueles sons, né? Então não é ali para ensinar, não é para comunicar, né? Mas é algo de uma relação de prazer com a própria língua. Sim, e eu sou muito grata a esses autores todos que fizeram, que fazem parte desse meu itinerário, né? E aí você menciona, como escritor, acho que isso nos lança uma outra responsabilidade, né? Uma responsabilidade ética, porque eu também queria que os meus textos também fizessem por outras pessoas, né? O que esses autores e o que esses livros fizeram por mim. Eu acho que é uma forma de você poder devolver para o mundo, né? O que esses livros trouxeram de bom para a sua vida, né? É uma transmissão assim de uma paixão, né? A paixão pela leitura, a paixão pela literatura, e você transmite quando você escreve e quando você fala, né, sobre isso. E a gente espera que essa transmissão ela chegue realmente ao outro, encontre lugar no outro, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é um filósofo francês, chamado Maurice Blanchot. Ah, Blanchot, sim. E ele fala que a literatura é uma conversa infinita, né? Então, os que vieram antes, né, eles iniciam diálogos com quem vem depois, né? E a gente está nesse fluxo, né? Independente de se o seu nome vai ficar ou não, a gente está no fluxo, a gente permite que outros textos sejam escritos e a gente impacta a vida de muita gente. Isso é importantíssimo. Minha querida, o primeiro livro é Anônimos. Eu achei tão interessante isso, que é o primeiro livro ter esse título, e o título sempre eu considero como uma grande metáfora de uma obra. Como é que você chegou até esse título? O que é o Anônimos? Qual era a questão que estava ali? Eu acho que essa questão atravessa todo o meu trabalho na literatura, né? Os meus personagens são personagens que vivem vidas comuns e que transitam por ambientes comuns. São personagens que muitas vezes não têm nome, né? São personagens que, no meu próprio texto, às vezes, eles não são nomeados por uma escolha minha para poder, né, denunciar a situação. Por exemplo, nesse livro aqui, que não é Anônimos, né? Já vou falar sobre Anônimos, que é a Zona de Desconforto, né? Há uma personagem que, durante o conto inteiro que dá no meu livro, ela é chamada apenas de Menina. Menina isso, menina aquilo, é uma personagem sem nome, né? E eu dedico esse livro a todas aquelas cujos nomes não foram chamados, né? E aí, no fim do conto, como uma forma de fincar ali a sua rebeldia, né? De fixar a sua identidade, ela diz: o meu nome não é Menina, o meu nome é Marina, né?
que é o nome da minha avó também, né? Então, em Anônimos, que é meu primeiro livro, e é um livro de uma autora ainda que está amadurecendo, que está em desenvolvimento, o que eu quis destacar quando eu coloquei esse título foi exatamente isso. São essas vidas que são narradas, são essas vidas que são exploradas nesses textos, nesses contos. E o que isso tem a ver contigo, assim, essa questão dessa invisibilidade, desse anonimato, né, das pessoas, a invisibilização das pessoas, o que isso tem a ver contigo? Tem tudo a ver comigo, assim, essas questões todas, elas me atravessam de diversas formas, né? Me atravessam ao nível pessoal, porque eu sou uma autora, mulher, então você já está num lugar, né, em que você foi colocada de subalternidade. Sou uma autora afrodescendente, né, minha avó era uma negra de pele retinta. Nasci no Maranhão, vivo no Maranhão, que é um lugar periférico em relação ao Brasil, mas também venho do interior também, que é uma zona de periferia em relação ao Maranhão. Venho de Pinheiro, né? E lá em Pinheiro, a minha família vem de uma zona rural. E a gente sempre fala, brincando entre a gente, assim, lá na minha cidade, a gente pergunta assim, você é de que interior, né? Porque é o interior do interior, né? São as zonas periféricas daqueles territórios, né? Venho de uma família muito simples, muito humilde. Então, o meu lugar também é esse lugar desses anônimos todos, né? E aí, depois que eu cresço, depois que eu entro na universidade, eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade, eu venho a ser defensora pública, e volto a trabalhar com essa população. Então, o meu trabalho de defensoria pública, ele se volta para grupos subalternizados, né? Então, é uma outra forma de lidar com essas questões. E não tem como que esses temas não apareçam em meus textos literários. Eu acredito que a arte, que a cultura, que a poesia, que a prosa, ela não se desvincula da vida. Ela não se desvincula das condições reais de existência, né? E é por isso que aparece nos meus textos, não tem como eu me eximir disso. O não literário é sempre ponte para o literário, né? Não tem como. O Nelson Rodrigues, já que a gente está falando Sim. dessas questões aí que te atravessam, o Nelson Rodrigues, ele dizia que ele não seria nada sem minhas pequenas obsessões. E aí, eu queria muito que você contasse para a gente quais são as suas pequenas obsessões, mas não responde agora. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Não sai daí, hein? De volta ao Entre Letras com a escritora Linda Evânia Martins. Mas então, Linda, quais são as suas pequenas obsessões? Você as tem? Conta aí pra gente. Pequenas, grandes. William, você quer descobrir meus segredos, né? Alguns. Eu acho que eu tenho muitas obsessões e elas aparecem quando eu escrevo inconscientemente, conscientemente, de diversas formas, né? Acho que escrever é a minha forma de estar pensando e refletindo sobre o mundo, né? Então, às vezes eu penso, será que eu escrevo sempre o mesmo poema? Não tem alguém que diz isso, né? Sim. Escrever sempre o mesmo poema, escrever sempre a mesma história, o mesmo conto, a gente só vai fazendo arranjos sobre o mesmo tema, né? Então, eu faço arranjos muito diferentes sobre a figura de Deus e dos meus fantasmas, né? Arranjos sobre as relações de poder. Acho que as relações de poder, de hierarquia, elas aparecem muito nos meus trabalhos, né? Mas tem uma coisa que aparece demais, que é a minha obsessão com a linguagem. Você falou em linguagem antes, né? E aí eu consigo compreender de onde é que vem essa minha obsessão com a linguagem, porque quando eu tinha 5, 6 anos, né, eu tinha a impressão que um dia eu iria desaprender a falar. Ah, é? Eu iria desaprender a linguagem que as pessoas se comunicam, né? Eu achava na minha cabeça que tinha uma linguagem secreta que era só minha, que ninguém mais sabia. Então, eu ia virar falante de uma língua que eu era a única falante, na verdade. Então, ninguém ia me entender. Eu ia desaprender a me comunicar com as pessoas e ia ficar nesse isolamento linguístico, né? Então, isso para mim, eu fui crescendo com esse receio. Achava que um dia, de fato, isso iria acontecer. Então, essas questões com a linguagem, elas voltam em vários livros meus. Elas aparecem, por exemplo, em
zona de desconforto, aparece nos meus poemas. Elas aparecem muito, por exemplo, né, nesse livro de 2021, que é o Teresa Decide Falar. Então, aqui tem um personagem, uma menina, né, que ela começa a falar uma linguagem única, uma linguagem muito esquisita, né? Mas só que antes disso, na família dela, ninguém se entendia, né? Falavam português, mas ninguém se compreendia. E quando ela começa a falar essa linguagem, que é uma linguagem que ela considera única, né? Ela percebe que todos também conheciam e falavam aquilo, e eles conseguem produzir uma compreensão a partir desse lugar de estranhamento, né? Então, essa é uma das minhas grandes obsessões, a linguagem. É uma obsessão muito bacana para um escritor. Então, A Moça da Limpeza, Teresa Decide Falar, são dois livros mais recentes, né? Do que eles tratam e qual foi o combustível para você escrevê-los? Então, eu escrevi A Moça da Limpeza quando eu estava no mestrado em Direito, né? Então, é um livro em que ele tem diversos contos que são atravessados por questões jurídicas, mas não é chato, viu? Não é um livro chato, muito pelo contrário. Assim, Tem, por exemplo, a história de um médico legista que ele consegue reanimar, ressuscitar uma pessoa que faleceu porque essa pessoa era um criminoso e ele quer que a pessoa sofra as penalidades da lei, por exemplo, né? A gente tem um outro conto, que é um conto chamado Bang, que é um conto que se passa em São Luís, de um homem que abusa da esposa, abusa num ambiente doméstico, não é abuso sexual, mas num ambiente doméstico, né? E aí eu falo nesse conto, né, exatamente sobre ressentimento masculino, porque é uma mulher que está galgando, né, novos níveis, né? Então ela está na universidade, ela está crescendo e ele ficando para trás, né? É um conto que eu considero muito interessante. Dá panos para manga, né? Panos para manga, né? E há também o conto que dá nome ao livro, que é o conto que eu mais gosto, por isso eu nomeei o livro, que é A Moça da Limpeza, né? E nesse conto eu imaginei o seguinte, né? O que acontece na vida real se um dia essa moça, essa servente, né? Serviços gerais, que trabalha nos banheiros, que limpa os sanitários, né? Ela chegar e ocupar esse lugar do juiz presidindo a audiência, né? E o juiz, numa troca de lugares, né, ele fizer o caminho inverso e for realizar o trabalho dela, né? E aí eu percebo, William, que escrever literatura é um grande laboratório, porque você pode exercitar suas hipóteses, né? Sim. E se eu colocar fulano de tal nesse lugar e fulana nesse outro, o que acontece? Então, nesse texto eu estou fazendo esse laboratório, né? E pensando muito nas mudanças que a gente vivencia no nosso tempo moderno, né? Em que a gente tem um tempo em que as mulheres estão estudando, pessoas negras estão fazendo universidade, estão formadas, têm doutorado, estão em outros lugares da sociedade, né? Então, quando uma moça como essa estuda, sai desse lugar, que é um lugar de subalternidade, e vai ocupar esse outro espaço, que é um espaço de privilégios, de elite, como é que ela é recebida, né? Como é que alguém que veio desse lugar, que é um lugar de desqualificação estrutural, como é que essa pessoa é recebida? Especialmente se ela faz questão, como essa moça faz, né, de mostrar os sinais de que ela veio desse espaço, os sinais do passado. Então, é um grande exercício esse conto. E é muito interessante também porque só é possível uma personagem como essa se tornar crível, né? Num contexto em que a gente vive, que é um contexto que tem políticas públicas, né, políticas de inclusão, porque cotas, né? Porque pensar isso tempos atrás ficaria surreal, né? Então, o que dá um caráter de veracidade, né? de verossimilhança mesmo a uma personagem como essa, o contexto, o mundo em que a gente vive com essa vontade, né? Ou essa tentativa de incluir. Né? Exatamente, né? E você também falou também do livro Teresa Decide Falar também, não é isso? Sim. A gente vai falar dele agora ou mais tarde? Vamos falar agora. O que está em jogo? O que te levou a escrever? Qual era o combustível para escrever esses dois livros, né? Eu acho que o combustível sempre são essas relações sociais muito hierarquizadas, né? Essas relações em que
alguns têm muito privilégio e outros não têm nada, né? Como é que a gente vive e como é que a gente constrói uma vida em comum em uma sociedade como essa? Como é que a gente move essas estruturas? Como é que a gente pode refletir sobre isso? E como é que a gente pode construir uma sociedade em que a gente possa ter menos desigualdade, né? Então, Tereza, ele nasce com essas minhas inquietações e com essas minhas perguntas. A moça da limpeza, você estava no mestrado, e esse você estava onde? Esse eu estava pelo mundo, assim. É um livro que nasce antes da moça, mas ele é publicado posteriormente, tá. né? Então, eu estava pelo mundo, estava lendo muita teoria, né? Eu sou uma leitora, uma leitora voraz de filosofia, sociologia, antropologia, né? E quando eu escrevi Tereza, eu estava lendo um livro de uma autora que eu gosto muito, chamada Spivak. O nome do livro é uma pergunta, o nome do livro. Pode o subalterno falar, né? E o livro me mexeu e me moveu muito, né? E após eu ler esse livro, eu comecei a pensar em Tereza. Tereza não é uma mulher, Tereza é uma fêmea, é uma égua, é um animal, né? Daí a capa Por isso a capa tem uma ferradura, né? E Tereza, ela é um lugar de síntese de várias subalternidades, né? De vários atravessamentos. Então, é uma égua, uma fêmea, um animal que está circulando entre humanos, né? É um corpo trabalhador no meio de outros corpos eivados de privilégio, né? É um corpo de fêmea num ambiente cercado de corpos de machos também, né? É um corpo de mãe que vê as suas crias levadas porque elas são instrumentos econômicos, né? Então, eu pensei, por exemplo, também em relação a Tereza, no que as mulheres escravizadas negras sofreram quando vieram para o Brasil e tiveram seus filhos afastados de si por conta da escravização, né? Então, é meu modo de pensar nessas estruturas. E eu queria sublinhar que Tereza, ela é uma personagem como as minhas outras personagens que não se calam, que não baixam a cabeça. Então, ela está sempre questionando, né? Essa fala, exatamente, questionar a tradição, questionar a estrutura. Por isso que é importante, para mim, que Tereza possa ser ouvida. Vamos, então, ler Tereza, hein? Ler Lindevânia, portanto. Você lançou, né, recentemente em Madrid o Para Levitar, acima das fogueiras. Quais são as fogueiras da atualidade sobre as quais a sua poesia nos convida a levitar? Boa pergunta, William. Eu queria até mencionar uma curiosidade, porque esse livro foi lançado em Madrid, na Espanha, né, há pouco tempo, e, por coincidência, estava havendo naquele momento, está havendo ainda, muitas fogueiras em Madrid, né? E efeitos de mudanças climáticas, né? Efeito estufa, então estávamos em um clima muito quente, muito seco e muita gente morreu, inclusive nos incêndios, nas fogueiras, né? Então, eu acredito que uma das fogueiras que a gente tem que pensar é sobre isso, mudanças climáticas, né? Mas quando eu escrevi esse livro aqui, existem, elas gente. são reais. Quando eu escrevi esse livro, as fogueiras que eu pensei foram as fogueiras metafóricas, Sim. Né? Que também são muitas, né? E cada leitor ele vai conseguir identificar e situar suas próprias fogueiras, né? E eu acho muito interessante também pensar em fogueira, porque ela nos remete a várias coisas diferentes, tanto da ideia da bruxa, da mulher bruxa que foi queimada nas fogueiras, né, quanto as nossas fogueiras cotidianas, que são de diversos níveis, né? E nem todas são fogueiras que nos ameaçam. Eu acho importante a gente frisar isso, né? Às vezes, essa fogueira é o fogo que anima a nossa existência. Às vezes, essa fogueira é aquilo que nos traz ânimo para continuar vivendo. É aquele fogo que nos incendeia por dentro, como a poesia faz conosco, né? E como a fogueira de São João causa aquela alegria toda. Exatamente, exatamente. Eu tenho ótima lembrança de fogueira de São João. Muita Isso, alegria. Então, é importante que a gente consiga identificar quais são as fogueiras que tem nas nossas vidas, né? Até porque a gente não consegue viver só pensando na parte ruim da vida, né? A gente tem muitas lutas,
A gente tem muitos desafios, a gente tem muitas hostilidades, mas no meio de tudo isso também a gente tem alegria, a gente tem amor e a gente tem amizade. Sim, existe por outro exemplo. lado da vida, né? Exatamente. Olha, que tal a gente fazer um bate-bola? Tô com medo desse bate-bola. Vamos lá. Vamos lá. Escrever, é? Escrever é oxigênio. Para mim, escrever é ampliar o espaço do ar dentro de mim, dos meus pulmões. Por que você escreve, Lindevânia? Porque eu escrevo. Eu vou dar uma resposta clichê, mas eu acho que convém porque é o que eu sinto. Eu escrevo porque a vida não basta. Olha, você está vendo, ela está dizendo que é um clichê, mas o clichê, a verdade vem de qualquer lugar, até de um clichê. E olha que verdade. Até de um clichê. E o que se escreve quando se escreve? Eu acho que cada um tem uma resposta pessoal para essa questão. E eu digo isso porque às vezes a gente dá uma resposta e as pessoas tornam aquilo como algo totalitário e generalizam, né? Mas eu acho que o que eu escrevo, quando eu escrevo, eu tento construir lugares de pertencimento para mim e para quem está se sentindo deslocado no mundo, porque eu me senti assim durante muito tempo no mundo deslocado. Então, para mim é importante conseguir construir um lugar onde eu possa pisar e me sentir em segurança. Literatura é? Fogo. Literatura é fogo. Amo. Muito bom. Bom, e agora? Você pode ler, então, um poema para o pessoal aí de casa e para nós aqui também? Só um poema? É que você vai fazer mais depois, sabia? Tá A produção certo. vai pegar você ali no cantinho e te pedir para ler mais. Deus, eu estou aqui, né? Eu vou ler o poema chamado Para Levitar Acima das Fogueiras, que dá nome ao meu livro, tá? Já não é assombrada por fantasmas, nem guarda-facas manchadas de sangue dentro das gavetas. Desacompanhada dos demônios que a habitavam, a menina cresceu frágil, mas ainda morde. Uau! Bravo! Lindevânia, minha querida, chegamos ao fim dessa conversa tão bacana. Que pena! Eu queria muito agradecer a sua presença hoje aqui. Espero que a gente possa fazer uma outra edição contigo para seguir conversando mais. E agradecer também aos telespectadores que nos acompanharam atentamente até aqui nessa nossa conversa. Então é isso, pessoal. O Entre Letras de hoje fica por aqui, mas a gente volta, com certeza, com mais escritores bacanas e com mais bate-papos como esse de hoje.